E aí, meu nome é Henrique Custódia, esse é o canal da Codimension. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma feature, um módulo aqui do Angular, né, nativo mesmo, que eu sempre falo aqui no canal, que é como gerenciar formulários com o Reactive Forms, beleza? Essa aqui muitas vezes é uma funcionalidade do próprio Angular, né, que às vezes é passada como básica. Ela muitas vezes tem algumas nuances, algumas complexidades que não são bem explicadas por aí, né? Então, nesse vídeo eu só quero dar uma introdução e também fortalecer um pouco as bases de como esse módulo, né, Reactive Forms, funciona dentro do Angular. Beleza? Bora lá! Legal! Aqui eu criei uma aplicação usando o Angular 17, né, a última versão estável do Angular, onde basicamente eu estou criando aqui um componentezinho com um formulário ultra simples. Então, vou dar uma refresh aqui, vou aumentar esse zoom que está minúsculo, né? Ó, 200%, legal. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu criei um formulário onde vai ter um campo nome, né? Uma label nome, onde eu vou digitar um nome aqui. Ele tem uma validação, né? Indicando que o campo é obrigatório quando o campo basicamente está vazio, né? Então, se eu venho aqui, ele vai tirar. E nota também que quando o campo está vazio, ou seja, ele está inválido, né? Porque ele é obrigatório, o botão aqui de submit também fica desabilitado. E olha só, vou preencher, ou seja, preenchi o nome, então agora é válido, né? O campo está com valor dentro dele, o botão é habilitado. Então é isso que eu quero mostrar aqui no vídeo, de como a gente consegue fazer essa funcionalidade que é ultra básica, né? Não vou dizer ultra simples, mas ultra, muito básica, né? Para qualquer aplicação que vá funcionar aí no mercado, né? Qualquer produto. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho um componente, né? Que é basicamente esse componente aqui, é o componente que faz o bootstrap da aplicação. O que acontece aqui? Basicamente, eu estou usando o Reactive Forms Module, ok? Esse módulo vem aqui do nosso pacote, né, do próprio Angular mesmo. Pode ver que ele está abaixo do escopo @Angular, né? Então, ele é nativo do Angular mesmo, que a gente encontra aqui no Forms, beleza? Então, aqui a gente está usando aqui, ó, esse módulo Reactive Forms Module e importa ele ali no nosso componente. Através daí ele vai dar todas as funcionalidades de principalmente diretivas, né? Que é como a gente usa diretamente no template. Também existem classes e tudo mais, onde a gente vai configurar e tudo mais, mas isso não tem muito a ver com o módulo em si, mas tem mais a ver aqui com o import, já que são classes e não tem nada que realmente precisa ser registrado. Mas em relação a diretivas e tudo mais, esse módulo aqui é o cara que a gente precisa importar, beleza? Então vamos começar pelo começo. Ok, como eu crio um formulário? O formulário, antes de mais nada, é importante ressaltar que ele é uma forma de dizer ao Angular que regras precisam ser respeitadas, beleza? Então, ele não é só um esquema, ok? Só algo que, um esqueleto, digamos assim, com um monte de regras e aquilo precisa ser respeitado, mas sim, ele também consegue absorver os valores, armazenar, né? Quer dizer, os valores, validar se esses valores são corretos e tudo mais. Mas é importante ressaltar que o formulário do Angular, né, do Reactive Forms, ele é apenas uma forma de gerenciar os dados. Ele não renderiza nada. Essa é uma dúvida que eu já muitas pessoas já me perguntaram, inclusive. Eu vejo bastante assim uma certa confusão, porque realmente em outras bibliotecas, outros frameworks até existe a possibilidade de criar assim algo visual, mas aqui no Angular o formulário é basicamente algo que gerencia os dados. Então a gente tem total liberdade, né? Inclusive liberdade até demais, para criar como o formulário vai ser visualmente, né? Vai ser renderizado. Então, vamos supor aqui, a gente tem aqui o form group, né? Começando pelo começo. Pode ver que é uma classe que vem aqui desse Angular Forms. A gente tem um form group, ok? E esse form group
form group, desculpa, ele basicamente representa a entidade formulário, né? Então, aí, quando a gente pensa no formulário ali, ele é basicamente um formulário que tem campos, certo? Então, para essa entidade que agrupa campos, a gente chama de form group, ok? Então, é basicamente o cara que vai conter outros campos dentro dele. O form group pode ter outro form group dentro deles. Então, é uma forma também de agrupar, pode ter esses sub-form groups, entende? Mas isso é mais para umas táticas mais específicas, onde a gente às vezes tem um stepper, coisas assim, a gente precisa dividir os formulários em passos menores. Aí, geralmente, para um formulário normal de cadastro, como do exemplo, a gente usa só um, beleza? Então, a gente vai criar aqui a instância normal, pode ver que aqui eu estou retornando. E para cada representação de campo, eu vou usar um form control. Esse form control aqui vale até um outro vídeo que eu quero fazer. Ele representa basicamente um campo. E a gente consegue usar ele de forma individual, tá? A gente não tem que sempre usar form group. Já vi muitas aplicações aí que às vezes para renderizar um campinho assim, criava todo um form group, tudo mais, um formulário e patati patatá. E no final não precisa. Funciona, tudo bem, mas geralmente não precisa. Então, quando a gente precisa só de um campinho isolado, assim, por exemplo, um campo de search, ok? Que vai receber a ação, né, de pesquisar de fato no enter, geralmente. Então, a gente consegue usar um form group, form control, desculpa, diretamente. Não precisa de um form group e fazer toda essa logística de formulário. Só uma observação. Mas, enfim, o form control, ele representa puramente o campo do formulário. Então, a gente precisa criar uma outra instância do form control, dizer para o form control qual vai ser o valor inicial, esse campo value aqui, e também ele recebe dois outros parâmetros, que é basicamente as validações síncronas que ele recebe. Então, ele pode receber tanto a validação em si aqui, ou um array, que representa várias validações. Aqui eu só passei uma, mas eu poderia dar uma vírgula aqui, como é um array, e passar várias validações. Olha, ele até indicou aqui, ó, o autocomplete. E aqui também no terceiro parâmetro, a gente conseguiria passar um terceiro aqui, que são validações assíncronas, validações que geralmente vão retornar um observable ou uma promise, beleza? Então, vamos supor aí que tem um campinho e-mail onde tu quer só dar uma checada se o e-mail existe. Então vai lá, vai no back-end, faz uma requisição para o back-end, o back-end vai ali, vai fazer aquela requisiçãozinha de 500 milésimos, sabe, bem rapidinha, mas é uma requisição assíncrona. Então, essa validação, esses validadores assíncronos são perfeitos para isso, beleza? Aqui, quis manter simples, então basicamente a gente vai ter só o required, ok? Basicamente, validações que são ultra comuns, o Angular já mantém aqui nessa classe validators, como dá para ver aqui, ó. Então ele já tem, inclusive essa classe aqui, ela tem alguns métodos estáticos para que a gente não precisa instanciar a classe e tudo mais. Então a gente só chega e usa. Tem alguns validadores já bem comuns, que é tamanho mínimo, que a gente passa aqui, máximo. Também tem o required, que é basicamente se o campo é obrigatório ou não. Então, quando ele está presente, o campo é obrigatório. Aqui também, required true. Ele é muito útil para quando a gente está usando um checkbox. A gente precisa que a pessoa cheque o checkbox. Geralmente, os produtos usam isso em termos de uso, né? Tem um cadastro e a pessoa tem que checar o termo de uso. Senão, ela não pode usar, né? Então, tem o de e-mail aqui, que é basicamente uma reject, que já vem prontinha. E vários outros aqui, como dá para ver. Esses aqui são os padrões, mas a gente também consegue criar uma função, né? E passar aqui como validador customizado. E isso é bem legal. Então, o Reactive Forms tem uma API totalmente extensível, beleza? Apesar de já ter muita coisa padrão, a gente consegue tornar ele muito extensível. Reactive Forms aqui, nessas últimas versões, até meio recente, ele começou a ser tipado, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele sempre vai receber um valor string porque eu passei uma string aqui. Então, tem
algumas questões também, que por exemplo, se eu não me engano, fazendo isso, eu acho que aqui, mas enfim, agora eu não estou lembrando direito, a gente consegue setar se o campo pode receber null ou não. Tem até um parâmetro aqui que é o non-nullable, que é basicamente que o campo sempre tem que ter um valor. Então, o Reactive Forms já tem essa API, que é um pouco recente, de tipagem, onde ele consegue, através de inferência aqui da string, decidir, né, como o valor do campo, né, vai ser retornado. Beleza? Isso é bem bom principalmente para quando a gente está recuperando os valores do formulário, né? E ele já consegue entender o que está vindo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, estou recuperando o valor do formulário. Estou vendo em Valley, que é o formulário geral. Então, ele vai vir aqui, ele já sabe que ele tem um objeto name e string e é null. Por que é null? Porque eu não configurei como non-nullable. Non-nullable é muito bom, né? Non, de N-O-N, nullable. Então, basicamente é isso aí. Daí aqui tá vindo, pode vir uma string null, ou uma string ou um valor null, beleza? Então, a gente consegue também setar isso como nunca null, digamos assim, né? Non-nullable. E aí nunca vai vir null, se for uma string. Pronto. Para usar essa instância do formulário aqui no HTML, a gente tem que usar essas diretivas. Por exemplo, para definir um formulário, a gente usa o form group, que é a representação de um formulário. Então a gente usa essa diretiva que vem aqui do módulo Reactive Forms Module, e aí passa o formulário. Nota que o form group, ele basicamente funciona só em cima de um formulário, da tag formulário, beleza? Porque tem razões para isso, porque a tag formulário, tag form, né, ela tem funcionalidades que já são nativas do HTML, então o Angular apenas estende isso. Para recuperar a ação de submit do formulário, a gente usa esse evento ngSubmit, que é uma extensão, né, de submit, só que é do Angular para não ter conflitos, né? Então a gente chama aqui o nosso método onSubmit. E aí eu recupero o valor do formulário da forma que eu quero. Para entender e renderizar validações, erros de validações, para ser mais específico, a gente pode usar, né? Eu usei aqui o hasError, beleza? Então basicamente eu venho aqui, formControls.name hasError. Então aqui no name, na verdade eu estou me referindo a esse campo name, tá? E aí eu venho aqui e verifico se tem o erro required. Nota que essa palavra required, ela vem justamente do validador required, tá? Inclusive, todo validador, ele pode retornar null para quando não tem nenhum erro, tá tudo certo, ou um objeto. Esse objeto, geralmente, ele retorna uma chave, né? Tipo uma propriedade, no caso do required, que ele vai retornar required, e como valor dessa propriedade true, que significa que o erro required é verdadeiro, ou seja, existe o erro de validação de obrigatoriedade, beleza? Então, ou seja, o campo é inválido, ele precisa ser preenchido. Então aqui, por isso que ele verifica se tem um erro nesse campo aqui. Então basicamente ele procura essa chave nesse objeto. É bem simples, na verdade. E aí, se ele retornar true aqui, se ele acha essa chave, né, dizendo que está inválido, ele mostra a validação. Só mostrando aqui, olha só que legal. Tá vindo aqui, né? Vou dar um refresh, não é obrigatório, não sei o que lá. Tum. Aqui no campo, aqui no botão, na verdade, né, eu também consigo ver se o formulário, como um todo, é inválido. Daí tem essa flagzinha que é um boolean, né? Um booleano. E aí ele diz se o campo é inválido ou não. Isso daqui ele é totalmente reativo, tá? E ele fica atualizando conforme os campos vão mudando. É bem comum usar isso na propriedade disable, tá? Do botão, que é onde indica se o campo ele é desabilitado ou não. Então, já usa aqui, se for true ele desabilita, se não, habilita.
E é legal notar que quando está desabilitado ele não recebe clique. Então, por exemplo, se eu apertar aqui no salvar, ó, nada acontece. Última coisa, né? Como que eu faço um input, né? Mapear o campo ali do form control, né? Que é basicamente o campo do formulário. Com a diretiva form control name, essa diretiva ela consegue acessar, né, a instância ali da diretiva do form control, né? Como essa diretiva está em cima. Então, via injeção de dependência mesmo, o Angular consegue identificar que esse é o form control, tá? Não é nenhuma mágica não, ele vem aqui na injeção de dependência e consegue injetar o form group mais próximo, e aí ele vê que a instância ali do formulário, ele consegue achar por nome, e aí ele procura, eu quero achar o campo name ali do formulário que eu configurei, através dessa diretiva. E aí a partir disso ele seleciona, né, esse campo, né, esse form group, e depois disso ele consegue alterar. Então, sempre que eu digitar um valor nesse input, o form control aqui vai ser alterado. Beleza? Eu espero de verdade que essa aula, né, esse vídeo tenha sido esclarecedor, porque eu acho que Reactive Forms é uma feature muito poderosa do Angular. De verdade, para mim, assim, foi uma das coisas que mais brilhou aos olhos, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com Angular, isso já faz muito tempo. Mas basicamente o Angular 2 e o Angular moderno que a gente conhece, sabe? Então, essa parte eu achei muito legal mesmo. Mas é isso aí. Deixa um like, qualquer dúvida, sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal da Code também para dar aquela ajuda. E até mais.